Olá, 21/5/1920, 0 hora da manhã, em isolamento, social, né? Vamos refletir. Então, eu sou Oswaldo Campos Júnior, biólogo formado pela USP, professor, consultor, palestrante, e hoje quero falar com vocês sobre zoologia e biodiversidade animal. A zoologia é um ramo da biologia que engloba todos os aspectos da biologia animal, inclusive as relações entre animais e ambiente. E a biodiversidade animal estuda a grande variedade de formas de vida animal que são encontradas nos mais diferentes ambientes. Com essas definições tão amplas, estudamos não apenas morfologia, sistemática, taxonomia e ecologia, mas também o funcionamento dos animais, constituintes químicos dos tecidos, formação e desenvolvimento, né? Propriedades e funções celulares. A zoologia experimental, por exemplo, inclui subdivisões relativas às alterações experimentais dos padrões dos animais, como genética, morfologia experimental, embriologia, evolução, biogeografia, filogenética, etc., considerando que a diversidade é o principal objeto do estudo da zoologia e que é importante termos algumas noções sobre a distribuição dos animais nos diversos ambientes e regiões do planeta. O estudo da zoologia, além, obviamente, da sistemática e taxonomia profundas, tem enorme importância para a sociedade, tendo em vista a relação dos seres humanos com os demais componentes do reino animal nos mais variados aspectos. Sendo a natureza composta de organismos significativos para a sua sobrevivência, toda a diversidade biótica, ou seja, a relação entre os seres vivos, e a abiótica, que são os fenômenos físicos, estudos dos fenômenos químicos relacionados aos seres vivos e o ambiente, a biota que está ali, deve ser conhecida para que se possa entender qual a sua importância no universo, na Terra, na biosfera. A zoologia, além de ser uma ciência de grande relevância dentro da biologia, reveste grande importância para o homem em muitas outras áreas, da economia até a cultura, a arte. No campo da medicina e da saúde, são numerosos os produtos e substâncias de origem animal, descobertos pelas pesquisas zoológicas que se revelaram de extrema utilidade para o tratamento de enfermidades, fabricação de soro, correção de deficiências endócrinas, etc., e que incluem desde hormônios até venenos extraídos de serpentes e outros organismos. A experimentação com os animais, coitado dos animais, é... Meu Deus, ela é triste, mas às vezes é necessária. Hoje em dia a gente já pode substituir muito isso por cultura de células, por software, por sistemas artificiais, mas às vezes ainda é necessária. Então, a experimentação com os animais, com objetivos médicos e farmacológicos, testes de vacinas, remédios, etc., é amplamente difundida e muito criticada, muitas vezes com razão. Outra aplicação da grande importância constituem os estudos parasitológicos e epidemiológicos, estes últimos, no que se refere à transmissão e veiculação de agentes patogênicos por alguns animais. Na agropecuária, o conhecimento proporcionado pela zoologia sobre pragas da lavoura, sua biologia, ciclos vitais, inimigos naturais, etc., fornece a base para o seu controle sustentável, biológico, sem usar aquela enormidade de substâncias químicas que podem até matar ou tirar uma praga, mas fazem mal para a gente, e para os animais que nós vamos comer depois, ou que nós vamos nos divertir, ou que nós vamos amar. As pesquisas sobre os insetos e as aves polinizadoras, as espécies benéficas para os campos, a influência de muitos animais na melhoria da estrutura dos solos e as possibilidades de domesticação e aproveitamento de animais herbívoros, autóctones, ou seja, daquela mesma região, em zonas nas quais o gado apresenta baixo rendimento e provoca graves alterações, graves impactos ecológicos.
As aplicações industriais e científicas dos resultados dos estudos zoológicos são enormes e abrangem uma ampla gama de produtos e substância, desde corantes e tintas, né, até gorduras, peles e um monte de outras coisas. A reprodução de modelos básicos de muitos animais na fabricação de máquinas e instrumentos deu origem a uma nova ciência, a biônica, né, a biônica. Também o aspecto cultural e o papel desempenhado no aspecto cultural. Esse papel a gente muitas vezes não entende, muitas pessoas não sabem, mas ele é fundamental, ele é memorável, né? Reservas, jardins zoológicos, aquários e outros centros e instalações semelhantes desempenham importante função educadora e divulgadora e contribuem para ampliar a visão intelectual de uma porção cada vez maior da sociedade para a qual o meio natural é quase que impossível. Né? Tenho muitos ex-alunos trabalhando, por exemplo, em São Roque, naquela chamada Estrada do Vinho, que é maravilhoso, um monte de adegas, um monte de restaurantes, você vai passando, em muitos deles, e entre ali, você tem comércio, né? Você tem um restaurante e junto você tem mini zoo que as pessoas vão ver pequenos bichos, as crianças vão ver, pagam para isso. Né? E tem uma série de pessoas, série de biólogos, veterinários, né, que ficam lá auxiliando, né? Cria uma infraestrutura, é muito bonito, cria uma sustentabilidade, né, e um desenvolvimento, e você agrega isso, né, enquanto as crianças estão lá vendo, e às vezes muitos adultos também, os pais estão experimentando, provando vinhos, ou fazendo um belo almoço de domingo. Ótima pedida, viu, São Roque, vale a pena, se você puder, procura isso na internet que você vai achar, Estrada do Vinho. Bom, e neste ponto chegamos à pergunta, por que estudar os animais? Bom, o homem é um produto do processo evolutivo. Deste modo, a aquisição de conhecimento sobre os animais é necessária como parte de incessante busca da compreensão da natureza e da posição que o próprio homem ocupa nela, né? Ou seja, você estudando os animais, você aumenta o conhecimento de você, que também é um animal, né? Um hominídeo, homo sapiens, isso é um animal, e eu sou outro, né? Não adianta a gente querer dizer que não, né? Porque nós somos, né? Então, e aí nós chegamos a uma outra pergunta. Para que estudar os animais? E aí a resposta, como já falamos anteriormente, né? Você tem para conhecer a estrutura e o funcionamento dos mesmos, buscando entender as relações evolutivas. Grande parte do que hoje sabemos sobre os seres humanos conseguimos estudando em outros animais. Compreender as relações entre os animais, destes com as plantas e com o ambiente, para possibilitar a detecção de equilíbrio e de perturbações naturais ou provocadas pelo impacto ambiental humano, é óbvio, né? Buscar soluções para problemas relacionados à saúde do Homo sapiens e de outros animais, pesquisando parasitas, vetores, doenças, inclusive as que causam destruição da biodiversidade vegetal, frutos e raízes, por exemplo. Né? Explicar conhecimentos adquiridos na produção de alimentos, né? Conhecimentos adquiridos na produção de alimentos, vestuários e medicamentos. Contribuir para as indústrias que lidam com animais domésticos, a pesca comercial, a apicultura, o comércio de peles, né? Criam um mercado de trabalho sustentável para inúmeras pessoas e de forma, então, sustentável pode diminuir impactos ambientais. Vejam, por exemplo, a questão do jacaré de papo amarelo, que era um absurdo no Pantanal, em outras regiões, o homem caçando, retirando, destruindo coisas. Aí o que acontece? Muito estudo universitário, chegou-se a pesquisar qual era a reprodução, criou-se uma legislação e hoje em dia você tem fazendas de criação de jacarés de papo amarelo para a obtenção de carne, para a obtenção de tecidos, né, de couro, né? E, bom, você vai falar, mas coitadinho, bom, mas também a gente faz isso com as vacas, faz isso com as galinhas, faz isso com, né, cavalos, então é uma necessidade do ser humano, né? Então a gente precisa pensar. Bom,
Outra coisa, isso eu acho fantástico, disponibilizar ambiência saudável, né? Uma vida saudável num lugar bom, né? De uso, né? Uma ambiência saudável de uso, de contemplação aos homens em áreas de lazer, uma excelente forma de descarregar tensões da sociedade para terminar, né? E para terminar, uma frase de Jean-Jacques Rousseau, né, que eu achei interessante, peguei na internet, tá? Mas achei muito interessante. Os animais que você come não são aqueles que devoram outros. Pensa nisso. Você não come as bestas carnívoras, né? Você não come uma onça pintada, uma sussuarana, né? Você as toma como padrão, padrão de ataque, padrão de, né, de caça, padrão, né, como domínio. Você só sente fome pelas criaturas doces, né, gentis, que não ferem ninguém, né, que o seguem, o servem e que são devoradas por você como recompensa de seus serviços, né? Puxa vida, né? Meu pai, eu tinha uma galinha quando eu tinha uns 11 anos de idade, eu criei durante 2 anos aquela galinha, chamava Tudinha, maravilhosa. Um dia também no famigerado Natal, cheguei em casa e fui lá, ela vinha no meu colo, ela comia junto comigo no braço. Cheguei em casa e falei, cadê a Tudinha? Todo mundo me olhou assim, como? Cadê a Tudinha? Né? A Tudinha vai participar do nosso Natal. Aí eu me toquei e tive um pânico, né, uma crise, né, porque a Tudinha estava na mesa, né, sem penas, sem cabeça, né, recheada de farofa. Eu não comia a Tudinha, muito menos a farofa, né? Então é isso, gente. Queria falar um pouquinho de zoologia, biodiversidade. Espero que isso reflita um pouco, mexe com a cabeça de vocês, né? Pensando um pouquinho nos animais, com a nossa relação entre eles. São seres vivos, eles sentem, tá? Eles choram, muitos deles, tá? Eles se relacionam, eles gostam também. Tem família, né? Ou pelo menos tem filhotes, né? Se não agregados em família, mas tem, né? Então tem um modo de ser que pode ser diferente do nosso, mas merecem um ambiente saudável. Um grande abraço e até a próxima reflexão. Beijos.